Bom, nesse vídeo eu queria conversar sobre minha vida. Insegurança. Eu me sinto bastante inseguro muitas vezes, porque eu não sei, de alguma forma o fim de ano me traz muitas lembranças, pensamentos. Mas sabe quando você pensa nas pessoas que você estudou junto, por exemplo? E aí você vê que elas têm coisas hoje que você não tem. Elas estão hoje com uma vida melhor do que a sua, por exemplo. Isso acontece comigo. E eu me sinto inseguro, tipo, às vezes eu me comparo com a pessoa. Quando você olha para a sociedade, é como se tivesse um jeito específico de ter as coisas. Tipo, você precisa ser assim. Olha, com essa idade você tem que fazer isso, isso e isso. Se você não fizer, você vai ser inferior, vai ficar para trás. Eu sei que não é isso, né? Isso não é para ser assim, mas é o que a gente sente muitas vezes. Eu, por exemplo, tenho 30 anos, vou fazer 30 anos, e eu não tenho carta de motorista. Eu nunca me importei, né, exatamente com isso, porque tem muita gente que quando faz 18 anos já vai e tira a carta de motorista, né? E eu não fui assim. Eu deixei. Tipo, não tem uma regra, eu sou obrigado a tirar com 18 anos? Não. É que as pessoas gostam porque, pô, é onde você se torna maior de idade. Então você já quer logo ter seu carro, ter suas coisas de uma forma que você vai se sentir mais independente. Eu tive uma vida diferente das outras pessoas, porque eu não me importava muito em ser independente, em ter carro, em conquistar isso, em trabalhar. Mano, é meio estranho falar, mas eu não pensava nessas coisas exatamente. O meu foco, assim, desde criança, de adolescência, era sobreviver, era ter mais um dia de paz, porque eu tive algumas dificuldades com a minha família e não foram fáceis lidar com isso. Então, a minha cabeça não foi tipo sendo estruturada de um jeito bom. Por exemplo, você tem que crescer, você tem que se formar, você tem que estudar bastante, você tem que escolher uma área que você goste, você tem que trabalhar com isso. Aí você vai formar sua família, você vai ter seu carro. Essas coisas nunca passaram pela minha cabeça, nunca. E só depois de muitos anos, que eu fui entender que isso era uma coisa importante lá atrás. Mas eu não tive esses ensinamentos, vamos dizer assim. Eu ouvia falar, né? Porque eu estava na escola. É estranho explicar sobre isso, porque eu fiquei para trás. E eu não tenho muitas das coisas que as pessoas que eu já estudei junto têm. Poxa, eles já têm família, filhos, sei lá, já têm casas, pagaram um apartamento, sabe? Não sei nem como que chama o negócio que você paga quando está construindo lá e aí você tem depois de muito tempo. Enfim, as pessoas já se desenvolveram de uma forma e às vezes são mais jovens do que eu. E mesmo mais jovens do que eu, têm muito mais coisas do que eu tenho hoje. É estranho imaginar isso, sabe? E tipo, às vezes eu me sinto muito inseguro com isso. Principalmente por uma das coisas que eu mais penso hoje, que é tipo, ter uma companhia, sabe? Namorar, casar. Eu tenho vontade de casar. E eu fico me perguntando, se eu, do jeito que sou agora, eu acho que isso dificulta muito o fato de eu estar solteiro também. Eu fui sair com uma menina uma vez, e aí eu lembro que ela me perguntou assim: beleza, a gente combina esse horário, tá? E aí você vem em casa me buscar ou a gente se encontra lá? Na minha cabeça é tipo assim: acho que todo homem adulto parece que tem que ter carro, tem que ter essa obrigação. E eu não tô falando que ela tá errada, não, mas é uma coisa que meio que tá imposta pra todo mundo, como se todo mundo fosse igual, entendeu? E aí na hora eu já li aquilo, já fiquei inseguro, na hora. Porque eu pensei, mano, se eu falar que eu não tenho carro, como assim vou buscar ela? E aí não vai dar certo, ela não vai querer sair comigo mais. E aí eu vou me sentir inseguro com isso, não vou conseguir me posicionar de uma forma específica ali, firme, pra gente conseguir continuar. E aí eu me senti muito mal, mas aí na hora eu já falei, olha, eu não tenho carro, mas eu posso te buscar de Uber, né? Não sei o quê, porque realmente, quando eu namorei das outras vezes, eu nunca tive carro, mas eu ia de Uber e tal. Gasta mais, né? Mas, enfim. Aí a pessoa entendeu, falou que tudo bem, não tem problema, mas ela não quis que eu fosse buscar de Uber, ela se encontrou comigo no local. Só que essas coisas me incomodam, sabe? Principalmente do carro. Claro que eu não posso ficar com uma pessoa, porque a pessoa quer simplesmente que eu tenha carro para buscar ela. Isso é uma coisa errada, interesse. Eu não tô falando do interesse de uma forma ruim. Eu tô falando da segurança, sabe? E eu acho que eu não tenho muita. Eu tento, às vezes, ser diferente, assim, mostrar que eu estou bem ou firme, mas muitas vezes eu não estou. Eu estou realmente com algum problema e me incomodando com alguma coisa, porque parece que sempre é igual para todo mundo, mas na verdade eu não sou assim. E outra coisa bem aleatória é que eu tenho uma vizinha que mora na frente da minha casa e eu conheço ela desde bebê. Ela é tipo uma moça, hoje eu não sei quantos anos ela tem, a gente não conversa, a gente não é amigo, mas a gente se conhece de vista, mas a gente nunca se cumprimentou. E eu conheço ela desde pequena, tenho uma memória bem vaga de ela pequena no colo do pai dela, enfim. E aí eu fico pensando assim, meu, eu era criança também na época, né? Aí eu vejo ela hoje e fico pensando, poxa, já pensou em namorar uma pessoa do meu bairro, assim, que seja
próximo de mim, ia ser muito mais fácil e prático, né? Só que ela é rica, né? A gente vê pela casa dela. E aí a estrutura é totalmente diferente. Eu não sou como ela. E eu fico pensando na minha mente, uma pessoa dessa nunca ficaria com uma pessoa como eu. E eu sei que isso são pensamentos errados que nos fazem se sentir para baixo, mas eu tô dizendo a realidade. Como eu me sinto muitas vezes. Porque a gente vê o jeito da pessoa ser, a estrutura dela de ser. Eu sigo ela no Instagram também, então, tipo, a pessoa viaja para vários países, faz várias coisas. Eu não, coitado de mim, eu não faço nada dessas coisas. E aí, quando eu penso nessas coisas, eu falo, nunca daria certo. Na minha mente fica, o que que eu posso oferecer para uma pessoa dessa? Eu não conseguiria acompanhá-la numa viagem para a Europa, para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar, porque eu não tenho condições disso. E eu não conseguiria acompanhar o ritmo da pessoa. Às vezes ela está acostumada com uma coisa específica de ter tudo que ela precisa e tal. Não estou dizendo que ela é interesseira de uma forma ruim, né? Por isso que a gente precisa de pessoas compatíveis com a gente, que entende a gente. E eu não quero falar que um é melhor do que o outro, mas as pessoas às vezes estão acostumadas com coisas que às vezes vai ser difícil acostumar com uma coisa que ela nunca teve ou nunca fez, sei lá. Claro também que eu tenho um problema de pensar demais sobre as coisas. Eu tenho esse problema e eu reconheço isso. Eu não sei como que chama, mas é um problema que a gente pensa demais. Eu penso demais como as pessoas vão pensar quando eu agir de tal forma. Então, por exemplo, eu vou conversar com aquela pessoa que eu estou gostando. Vamos usar esse exemplo. E aí eu quero imaginar o que que ela vai pensar quando eu falar aquilo para ela. Então eu faço isso todo o tempo e eu não gosto. É muito estranho porque eu não tenho como adivinhar o que a pessoa vai fazer. Mas eu fico imaginando porque eu quero tentar corrigir os possíveis erros que podem acontecer. Então assim, eu quero tentar minimalizar, eu quero tentar evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de erro, imaginando a sua reação com aquilo que eu vou fazer ou vou falar para você. Eu vou te chamar para sair, mas eu quero entender toda a situação que está ali acontecendo para a gente estar conversando, para tentar entender o que que eu posso fazer ou como te chamar para sair de um jeito que você vai dizer sim, ao invés de simplesmente ir lá mandar, oi, vamos sair? Ou vamos fazer alguma coisa? E aí eu fico me preocupando, tipo, excessivamente, pensando excessivamente. Isso é estranho, né? E enfim, eu sou muito inseguro, muito mesmo. Tudo isso que eu estava falando, antes de gravar o vídeo, eu fiquei pensando, vou falar sobre isso. E na minha geladeira tem várias mensagens bíblicas, tipo aquelas caixinhas de promessas, sabe? E aí tá colado várias delas na geladeira, no freezer. E aí eu fui virar para entrar para a sala e eu olhei uma das mensagens rápido, assim, tipo, sem pensar em nada. E uma delas era Eclesiastes 3:1, que fala que existe tempo para tudo debaixo do céu. Tudo tem um tempo determinado para as coisas. E aí eu fiquei, mano, olha, é justamente sobre isso que eu vou falar. E aí Deus falando ali no Eclesiastes para mim, tudo tem seu propósito, né? Tudo tem um tempo determinado para acontecer. Então eu sei que muitas vezes parece ser um padrão. Todo homem com 18 anos tem que tirar carro. Tem que tirar carro não, tem que tirar a carta para ter carro. E aí todo homem tem que ser assim. E aí é como se fosse uma obrigação. Só que tudo tem o seu tempo, cada um tem um momento, cada um tem um jeito. Se a pessoa quiser fazer faculdade com 40 anos, começar agora, não tem problema nenhum. E tá tudo bem. Se a pessoa quiser começar com 18 anos, também não tem problema nenhum. Cada um tem o seu jeito, a sua vida. Eu entendo isso. O problema é que na realidade, na prática, a gente muitas vezes tem que enfrentar essas coisas sozinho. Tipo, sem apoios e sem direções. A gente tem que realmente se esforçar. E é isso que a gente tem que fazer. Só que às vezes acontece da gente ficar mais desanimado, já ficar mais triste. Faz parte. A gente tem sentimentos. A gente às vezes está ali todo dia fazendo alguma coisa, se esforçando, mas aí chega um dia que não tem como. A gente fica realmente desanimado. Infelizmente, é assim a vida. A gente só não pode deixar com que esse desânimo nos afunde. A gente tem que se reerguer, se reestruturar ali, lendo a Bíblia, confiando mais em Deus, para que a gente possa se sentir melhor. Eu mesmo sou o meu próprio conselheiro, só que muitas vezes eu não faço as coisas que eu falo. Eu simplesmente, não sei, fico aí, perdido. Você se sente assim, tipo, inseguro? Você tem medo? Ou você não tem carro também, você não tirou sua carta, ou você não tá trabalhando e você já é adulto, você não sabe como vai ser o depois, o amanhã, e aí você não sabe com quem você vai estar. Eu lembro que quando eu era criança eu pensava assim, eu tenho essas roupas, né, de criança, mas quando eu ficar grande, quais as roupas que eu vou ter? Elas vão acabar, não vai servir. Tipo, como que eu vou ficar? Como que eu vou viver? Eu tinha esses pensamentos desde pequeno, com coisas nada a ver.
Se você se sente inseguro também, tem suas dificuldades, comenta aí o que você sente. Se você também se sente assim, às vezes fora da caixa comparado com as outras pessoas. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, curta ele também. E é isso, obrigado por você ter assistido. Fica com Deus e até o próximo vídeo.